vou resumir aqui para vocês o que é que vai acontecer aqui durante um ano. Então, olha, é bom para vocês anotarem aí as datas no caderno. Então, dia 2 de fevereiro de 2026, estou resumindo o ano. 2 de fevereiro de 2026, o Netuno, ele entra em Áries. Netuno é a nossa espiritualidade, a nossa conexão espiritual. Ao entrar em Áries nessa data, traz uma espiritualidade mais verdadeira, mais autêntica, que é ser generoso com os outros, cuidar dos outros, não é? Porque não adianta nada você dizer que tem uma religião, tem um carro, tem uma casa e tem uma religião. Não, acho que você não tem que ter uma religião, você tem que ser uma pessoa mais religiosa, e para mim a religiosidade está muito ligada ao cuidado com o outro. Então, não transformar o outro numa coisa, que chama em filosofia a coisificação do outro. Sim. Então, isso é eu acho que Netuno em Áries vai ficar 12 anos, 12 anos, vai entrar dia 2/2 de 2026. É uma grande notícia para nós. Nossa. Uma religiosidade autêntica. Que bom. É o dia de Iemanjá, né? Dia de Iemanjá. E ele fica 12 anos. 12 anos em Áries. Então, imagina, não é 12 dias, nem 12 meses, é 12 anos. Então, pensa que a pessoa fala, não quero saber de dogmas, de coisas assim, eu quero saber o que você faz pelos outros. É excepcional. Então fica até 2038 será uma era de espiritualidade. E está na primavera. Já falei que Áries é a primavera. Então é uma nova era. Uma nova era. Trazido por Netuno. Netuno não é um deus qualquer. Netuno é o maior dos deuses. Porque é a conexão espiritual. Então não adianta nada você falar em Deus e você, na tua vida pessoal, tua vida prática, você não faz nada por ninguém. É egoísta. Então, 2 de fevereiro, Netuno entra em Áries. E fica por 12 anos. 12 anos. Isso significa que é uma expansão da espiritualidade. Expansão, assim. Mas uma espiritualidade prática, pragmática e real. Não livre. Ritualista. Sem dogmas. Sem dogmas. Livre. Entendi. Mas antes disso, 22 de janeiro, o pessoal tem que ficar em casa, né? Só pra dar 22 de janeiro recomenda pôr as barbas de molho, como dizia o meu avô. Coloca as barbas de molho, quer dizer, toma cuidado no dia 23 de janeiro. 22 de janeiro, porque o Sol estará em cima de Plutão. Do Plutão, perfeitamente. O Saturno, ele vai entrar no dia 14 de fevereiro. Então, o Netuno entra dia 2 de fevereiro. O Saturno entra no dia 14 de fevereiro. Ao entrar o Saturno no dia 14 de fevereiro, Saturno representa bancos, empresas, o Estado, todas as estruturas grandes, né, são Saturno. Então, até o dia 14 de fevereiro vai estar em Peixes, Decanato, Escorpião. Então, em solvência. Então, você vê, por exemplo, o Pão de Açúcar, você pega o Pão de Açúcar, que tem aqueles hipermercados, eles agora estão começando a pulverizar em pequenos, como o Oxo. Um minuto Pão de Açúcar. Então, isso. Então, Áries Caramba. é menor, mais ativo. Não é o hiper é peixes. Aqui Entendi. É micro. Então Saturno. Então, o que é o estado ideal? Há escolas dizendo que a escola ideal é aquela minimalista. Então, não é escola econômica. Então, vamos viver uma vida mais econômica, uma vida, dar importância às coisas que realmente têm importância, não ficar se mostrando, etc. E o Saturno vai ficar 2 anos e meio a partir de 14 de fevereiro de 2026 em Áries. Ou seja, vamos plantar novas sementes. Vamos começar alguma coisa nova. Estável. Perfeito. Bem estável. Então, até agora, os dias chaves foram 22/1, 2/2... E 14/2. Saturno entra em Áries, 14/2. Saturno em Áries. E agora, próximo é... Depois, quem vai entrar é no dia 5/2, que está no meio dos dois. Então, o Urano anda para frente. Mas no dia 6 de maio, que é a data mais importante do ano que vem... Sim, ele entra em Gêmeos. Ele entra em Gêmeos, onde vai ficar até 3 de agosto de 2032. Isso. Então, muda o mundo. Mas antes não tinha Júpiter... Tinha 11/3. 11/3, Júpiter. 11/3, o Júpiter entra
em Leão. Ele vai andar para frente, né? Desculpa, não entra em Leão. 11/3, ele vai andar para frente. Ele sai de Câncer, né? Não, ele estará em Câncer, mas andando para frente. Ele começa a andar novamente. Começa a andar para frente. Para frente, porque até então ele era retrógrado. Retrógrado. Perfeito. E agora, eu estou falando do Urano antes, porque o Urano, no dia 6 de maio, que é a data mais importante do ano deste ano, de 26, que a gente está em 26... é a data mais importante porque esse é um grande Deus, ele não é um deusinho qualquer, é um transpessoal. Então, esse Deus entrando dia 6/5 em Gêmeos e ficando lá até 3 de agosto de 32, ele vai trazer muitas coisas novas para o mundo. De criatividade. Criatividade. Então, astrologia, podcasts, inteligência artificial, etc. E aí é que o Júpiter, no dia 30 de junho, ele entra em Leão. Então, traz muita bonança, traz muita fortuna, muito dinheiro, né? E vai ficar até 27 de junho de 27 em Leão. Então, um ano muito afortunado. Boa. E o Plutão, ele vai continuar em Aquário, vai ficar 19 anos em Aquário, o Plutão. Então, vai ficar nos próximos 19 anos em Aquário. Então, qual é o papel do Plutão em Aquário? O Plutão é problema. Então, o Aquário é salvação. Então, como é que nós vamos parar o Alzheimer? Como é que vamos derrotar o câncer? Então, há questões tenebrosas que é o Plutão no mundo, mas está em Aquário, está quedado em Aquário, porque ele pertence a Escorpião, tem um ângulo de 90 graus com Aquário. Então, ele está em queda. Se ele está em queda em Aquário, o Urano vence ele. O pai do céu vence o Plutão, porque traz coisas novas, traz soluções novas. Porque esse Plutão estava nos últimos 15 anos em Capricórnio. Entendi. E em Capricórnio é mais determinista, mais fanático, mais cego. Então, em Aquário é mais elástico. Você dá os barbantes, entrega os barbantes e alguém te dá elásticos. Então, você tem flexibilidade. Então, as pessoas mais fechadinhas, elas vão entregar os barbantes para pegar elástico, porque já que a coisa vai mudar, então é melhor eu ser menos fanático e mais flexível, porque eu acho que eu vou me dar melhor para não me ferrar. Então, até isso é bom. Até isso é bom ter o Plutão ali dentro. Então, eu diria, para resumir o ano, que nós vamos ter um ano espetacular, e eu acho que até 30 de junho, a partir de 30 de junho, vamos pôr 1º de julho, um primeiro semestre absurdo, de bom, muita coisa boa, muita coisa boa, e essa muita coisa boa começa a interferir na tua vida, porque assim, se eu estou disputando um prato de comida, mas tem um monte de comida, começa a ser absurdo, porque você... É uma bonanza. É uma bonanza. Então, 2026 é um ano, na bonanza. Minha opinião, é um ano extraordinário. Mas para quem está assistindo a gente lá em casa, assim, não adianta a gente também achar que vai ser um ano extraordinário e ficar quietinho, sentado, esperando acontecer. Ontem eu conversei com uma pessoa que eu tinha previsto no mapa da pessoa que no ano passado de 25, que a pessoa ia ter uma grande oportunidade de emprego. E a pessoa ontem virou para mim e falou, na verdade, surgiu a oportunidade de trabalhar para uma empresa americana aqui no Brasil e ganhar $3.000 por mês, que é R$18.000. E eu não tive tempo de... Eu teria que largar o emprego para fazer isso e eu não fiz. Então, a oportunidade do ano de 26 é extraordinária. Mas nós sabemos que o extraordinário depende da resposta do indivíduo. Então, se eu, como indivíduo, estou preparado a arriscar, se tenho coragem para arriscar. Então, quando eu digo inteligência e coragem, então, Urano e Netuno é inteligência, conexão espiritual. Se eu tenho inteligência, sou criativo, e eu tenho coragem e eu tenho conexão espiritual, grande chance de dar certo o ano. Pô, então, a pessoa que achou que 2026 ia estar ali difícil, pelo menos nesse começo tá bom, né? Na minha humilde opinião, que faço isso há 42 anos, é o maior ano das nossas vidas. É o maior ano? 2026, não há dúvida nenhuma. E a grande notícia de maio
é o dia 6 de maio. Vocês têm que anotar aí no caderno de vocês 6 de maio. 6 de maio. Muito importante. Por quê? Porque Urano, que é o pai do céu, se vocês tivessem chance de olhar aí, que não sei se dá para ver direitinho, é 00 graus de Urano. Então, ele entra em Gêmeos. E entrando em Gêmeos, ele vai ficar ali até 3 de agosto de 32, que é 6 anos e 4 meses. É muito tempo. E ele está muito bem colocado em Gêmeos. Por quê? Porque o Urano é elemento ar. É a genialidade, a criatividade. Podcast é Urano. Astrologia é Urano. Então, ele entrando aqui dentro e ficando aqui até 3 de agosto de 32, que dá 6 anos e 4 meses, ele vai trazer muita bonança em termos de criatividade. Por exemplo, eu tenho um cliente meu que trabalha em indústria farmacêutica, me falou que eles vão lançar agora um remédio que barra o Alzheimer. Olha só. Isso é Urano. Então, a inteligência artificial... Disrupção, assim. Imagina inovação. Ele 6 anos e 4 meses em Gêmeos. É muito bom, muito bom. Claro, nós temos que tomar cuidado para não nos perdermos, não é? Porque quando tem muita coisa boa, você fica meio perdido. Mas é muito bom ter Urano em Gêmeos. A promessa... não é só de um ano de 26 muito bom, e que será muito bom, mas uma promessa de 6 anos muito afortunados. Muito. Mas o dia 6 de maio em específico, assim, por conta dessa questão de Urano entrando em Gêmeos, tem algum quesito? O fato de começar dia 6 de maio? Não, aqui na verdade está dizendo que eu estou errado, que ele já entrou nesse dia, que ele vai entrar no dia 1º de maio. Eu estava errado, então. Ele está dizendo para mim que eu estou errado, que ele já entra no dia 1º de maio. É que ele é muito lento, ele vai ficar aqui, dia 6 de maio, ainda estará 00, porque ele é muito lento. Mas o que interessa ele demora 84 anos para chegar aqui. 84? Então, a maioria dos humanos não estará aqui quando ele voltar a entrar. Nossa. Talvez as crianças estejam nascendo agora. E por isso também que ele fica 6 anos neste... E 4 meses aqui. Então... Porque de tão lento que ele é. Como ele é muito afortunado em Gêmeos, claro que a gente sabe como é que é o ser humano. Então, ele pode pegar, por exemplo, a energia atômica e usar para a saúde, ou jogar bombas nos outros países. Mas isso é uma variável humana. Agora, ele em si é excepcional. É muito bom. Todos nós devemos comemorar a partir de 1º de maio a entrada desse senhor em Gêmeos, que vai ficar lá até 3 de agosto de 2032, acelerando. Então, imagina, quando você tem um foguete, Urano é um foguete, quando ele está saindo de Cabo Canaveral, ele começa lento a saída dele, porque tem uma força gravitacional gigantesca. Mas conforme ele vai subindo, ele vai largando essa força, vencendo essa força. Então, ele fica 2 anos no primeiro decanato de Gêmeos, que é legal, 2 anos no segundo decanato, que é o que vem depois, que é Libra, e 2 anos, os últimos 2 anos em decanato de Aquário, que é vertiginoso. Então, haverá aqui, se a gente está falando de 2026 mais 4 anos, dá 2030. Cara, 2030, 31, 32 são você pilotando um caça F-35 da Força Aérea. Quer dizer, há uma aceleração gigantesca, o que é muito bom. Então, muitas mudanças. Por isso é que eu acho que 2026 é um grande ano, porque acho que muita coisa velha é parte da coisa humana. As civilizações, elas têm um momento que surgem, um momento que se estabelecem, um momento que acabam. Tá. Mas isto não é ruim. É ruim para quem está no poder, por exemplo. Não é? Se eu sou banqueiro, tenho bilhões. Mas um dia que acaba, eu fico chateado. Mas a natureza, que é Urano, ele não está muito preocupado com os indivíduos. Está preocupado com o todo. Sim. Então vai ter uma renovação. Grande renovação no planeta Terra. Por isso é que no final eu vou resumir tudo o ano para vocês e provar para vocês que astrologicamente teremos um ano extraordinário em 2026. Nossa, legal pra caramba.